Amém, amém, querido, querida. Que prazer estar aqui mais uma quinta, né? Eu sou o pastor Mateus, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei onde você está, no seu trabalho, na sua casa, no carro, mas aonde você estiver, fica ligado aqui nessa tarde. Eu quero falar hoje sobre amor, o amor transformador de Cristo. Tem um texto muito lindo que Paulo ele está fazendo uma oração para uma igreja muito amada, a igreja de Éfeso, uma igreja que se tornou realmente a sede do cristianismo ali na época. Era uma cidade muito conhecida, uma cultura muito grande, muito movimentada, e acabou sendo uma igreja apostólica mesmo, né? Que foi levando para várias outras nações através de Éfeso. Paulo ficou muito tempo ali, mais de 3 anos, e deu tempo de formar discípulos ali, né? É até elogiado em Apocalipse pela fidelidade aos ensinos dos apóstolos e tal. E aí olha o que ele fala, olha que profunda essa oração que ele diz para essa igreja e para as nossas vidas também, né? Tá na palavra de Deus, é para nós, é para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Ele diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, toda a igreja, né, todos vocês, possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então é muita coisa em poucos versículos aqui. Ele está ensinando, ele faz uma oração para aquela igreja, para que todos eles sejam enraizados, alicerçados no verdadeiro amor, amor de Cristo, para que eles compreendam mais a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Já parou para pensar o que seria isso? Largura do amor, comprimento do amor, profundidade do amor, para viver a plenitude. É a oração que ele faz ali. Ele podia pedir um monte de coisa, né? Eu quero que vocês ofertem mais, eu quero que vocês sejam mais sábios, sei lá. Mas ele pede ao Senhor, ele clama ao Senhor para que eles compreendam mais do amor de Cristo. Que oração poderosa! É a oração que eu faço para nós nessa tarde. Compreender o amor de Cristo, compreender mais o amor de Cristo, viver mais o amor de Cristo, né? A Bíblia vai falar que o amor bíblico, 1 Coríntios capítulo 13, não é um amor que a gente acha. Hoje o mundo vive um amor de sentimento, um amor passageiro, um amor que vai e volta, né? Não é um amor bíblico de jeito nenhum, um amor que pode perder, um amor que arde em ciúme. Isso não é um amor de 1 Coríntios, nunca. A Bíblia vai falar ali em Coríntios 13, 7 e 8, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que o amor jamais acaba. Começo do versículo 8. Isso é um amor bíblico. O amor bíblico é uma escolha, não é um sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, né? Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu tenho uma paixão. Não, isso não é um amor bíblico, não. O amor bíblico é decisão, o amor bíblico é sacrificial, né? Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor muito forte, como diz aqui Paulo também, a igreja de Éfeso, aos Efésios 3, é um amor que excede todo entendimento. Não dá para entender, dá só para viver. Se eu quero entender demais, muitas vezes eu não vivo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse amor para minha vida, para sua vida, para todos nós. Como Paulo fala, eu quero que todos vivam esse amor, todos os santos, todos vocês, né? Que vivam um pouco mais, porque conhecer na totalidade não dá, né? O próprio Paulo fala que a gente conhece ali no amor, né? No capítulo 13 de Coríntios, no finalzinho ali, versículo 11, 12 ali, ele vai falar que a gente conhece como um espelho embaçado, né? Não é na totalidade, a gente vai conhecer na totalidade no céu, mas a gente pode melhorar. E ali estava falando sobre amor, o amor verdadeiro. Compreender esse tamanho do amor
é só no céu, na totalidade, na plenitude, mas a gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode amadurecer. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que para viver esse amor verdadeiro maior, a gente tem que começar na base. Tudo começa na base. Tudo começa ali no alicerce. Tudo começa no investimento. Amém ou não? A base é mais importante. Você pode fazer uma casa maravilhosa, mas se a sua base for fraca, ela vai cair. Pode ser linda, os materiais mais maravilhosos por cima, mas se embaixo o material for ruim, vai cair, né? O próprio Jesus dá um exemplo ali em Mateus capítulo 7, no versículo 24, da casa construída na areia e na casa construída sobre a rocha. E a da areia vai falar que veio o vento, veio a chuva e a casa veio por abaixo, né? E grande foi a queda, né? Os rios subiram e ela foi para baixo. E a casa na rocha, ao contrário, veio ventos, veio tempestade, veio lutas, veio confrontos, mas ela permaneceu de pé. Primeira coisa que Paulo vai falar é o fundamento. Se a gente quiser viver o amor, os planos, os tesouros que a Bíblia fala, mas sem ter alicerce, sem gastar tempo na nossa base, não tem como. Aí depois, muitas vezes a gente reclama, poxa, mas meu casamento tá assim, os meus filhos estão assim, minha vida financeira tá assim. Mas como que está a sua base? Olha o que Paulo diz lá, nesse texto que a gente viu. Estando vocês, ou seja, estando, vivendo, já investindo, ele fala enraizados e alicerçados. Duas palavras que Paulo usa aqui na base, que é enraizado e alicerçado. O que é enraizado? O que você pensa quando ouve essa palavra? Enraizado, a gente pensa em raízes profundas, enraizados, com as raízes resistentes. Imagina uma árvore comigo. Uma árvore, ela precisa primeiro crescer para baixo. Às vezes a gente vê árvores pequenas aí para cima, para baixo ela está muito forte, muito grande, né? E na verdade o fruto da árvore é a última coisa que vai vir. A gente quer muito dar fruto, quer muito ver resultado, mas até chegar ao fruto tem uma longa caminhada. E a raiz é muito importante, é extremamente importante. Pode ter, e Deus nos dá muitos exemplos na natureza, né? Ele faz assim para a gente aprender alguma coisa. Tem árvores que às vezes é pequena para cima, mas tem uma raiz profunda. E para arrancar raiz é dificílimo. Não sei se você já viu aquelas raízes que vai para cima da calçada e da rua. E para tirar aquilo, nem na máquina é fácil, né? É muito difícil, né? Porque é uma fortaleza da raiz. E às vezes tem árvores muito grandes, mas com raiz curtinha. E qualquer vento a faz cair, derrubar, morre. Então, ele está falando aqui sobre resistência, sobre profundidade. A nossa vida com Deus tem que ser assim. Tem que estar enraizada. Como que está o teu tempo de oração? Como que está a sua vida com Deus, a leitura da palavra? A raiz forte, quanto mais raiz forte, mais nutrido nós estamos, mais alimentado nós estamos, mais sustentado nós estamos, estabilizados, amém ou amém? Uma raiz profunda, ela tem uma estabilidade enorme. Pode vir vento, pode vir guerra, pode vir tudo e ela não cai. A árvore se mantém de pé. Nós somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume é um perfume caro, é um perfume que tem um poder de fixação sobrenatural. Já viu um perfume caro? Ele tem uma fixação muito grande. Esse é você que está enraizado na palavra de Deus. Então, para viver o amor na totalidade, na plenitude que ele diz aqui, tem que estar enraizado. É a primeira palavra que Paulo usa aqui. A segunda é alicerçado. O que é alicerçado? É esse alicerce da casa, tá certo ou não? E o exemplo que eu dei aqui de Mateus 7 mostra muito bem isso. Uma casa pode ser simples, a casa, um cômodo, uma meia água, mas se a base for boa, aquela
meia água em cima vai ficar instável. Agora pode ser um casarão, nossa, enorme, 500 metros quadrados de casa, mas se o alicerce for mal feito, for barato, o negócio vai dar ruim. E Paulo fala sobre isso também aos Coríntios capítulo 3, a qualidade do nosso material com Deus. Fala que eles eram infantis ali, eles não podiam, o povo de Corinto, né, comer coisas profundas porque era barato. O nível de construção deles era barato. Ele dá alguns materiais ali, né? Ouro, prata, pedras preciosas, materiais caros. E ele fala também sobre madeira, feno e barro ali, que é material barato, né? Material que queima muito fácil, né? Material que o fogo vai provar. O fogo vai provar qual é o nosso material. Querido, isso é muito forte. E aí, como que nós somos provados? Pelas tentações, pelas lutas diárias, pela nossa vida com Deus. E o alicerce é a nossa entrega verdadeira, é a profundidade, a nossa vida espiritual com Deus. E qual que é a pedra angular? Jesus Cristo. O próprio Paulo diz ali aos Coríntios capítulo 3, ninguém ponha sobre essa casa um outro alicerce a não ser Jesus Cristo, o qual já foi posto. Ele é a base da nossa casa. Tem que ser Ele, querido. Tem que ser o reino dele. O primeiro lugar é Ele, Mateus 6,33. Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Se a gente colocar qualquer outra coisa como base da nossa caminhada, vai dar ruim. E o diabo sabe disso. Então a primeira coisa, quer viver um amor profundo, quer viver uma família saudável, quer viver um ministério maravilhoso em Cristo Jesus, quer realmente dar frutos lá na frente. É claro que o fruto é no tempo de Deus, tem árvore que dá muito rápido, tem outros que demoram mais, aí é com Deus. Mas a primeira coisa, esteja alicerçado em Cristo Jesus. Pode ser até uma casa mais simples, mas o alicerce que você não pode usar coisas ruins, não. Você não pode investir pouco, não. Você tem que investir muito. Seu tempo com Deus, a vida de oração, os princípios da palavra de Deus, amar a palavra, ler a palavra, ser fiel ao Senhor. Isso não tem como negociar em nada. É a vida com Deus, é Ele o primeiro lugar da nossa vida. E outra coisa, raiz. Raiz é profunda. Raiz é se atentar ao que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. Eu acho que não. O que eu acho não importa muito. O que a Bíblia diz sobre isso? Crie raízes. Raiz com a igreja, raiz no ministério. Amém? Essa é a primeira coisa. O que mais que a gente vê aqui? Aí a segunda coisa, depois de entender o fundamento, é viver mais o tamanho do amor, as dimensões do amor. E ele fala 4 aqui. 4 que o que Deus colocou no meu coração tem algum significado forte. Ele fala o seguinte, para a gente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Segredo, né? Compreender mais desse amor. Não é um amor raso, não, é um amor forte. Compreender na totalidade é só no céu, como eu falei aqui, mas a gente pode melhorar. 1 Coríntios 13, ele fala que esse amor ele é um caminho mais excelente. Ele está falando, capítulo 12, sobre os dons do Espírito, né? Tem o dom de fé, dom de sabedoria, dom de língua, dom de interpretação, joia, maravilhoso. E aí ele termina o capítulo 12 falando, agora eu vou lhe mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. E ele começa a falar sobre amor. Versículo 13 ele fala, e fica a fé, a esperança e o amor, mas o mais forte é o amor. E aí eu quero falar essas 4 coisas praticamente, o que Deus colocou no meu coração. Largura e comprimento primeiro, o que seria isso? A largura e o comprimento de alguma coisa, não sei se você sabe, né? Mas assim, praticamente o que é? O comprimento é a dimensão mais longa, você está com uma mesa retangular ali, por exemplo. A parte mais longa é o comprimento e a parte mais curta é a largura. Normalmente o comprimento é muito importante para você ver se vai caber ali os móveis, a sua casa e tudo mais, mas a largura se vai caber mais coisas ali.
né, do lado. Normalmente é assim que a gente coloca, ó. Tem a geladeira, tem o armário, tem que mede a largura ali para colocar um do lado do outro, né, e o comprimento para ver um todo. E aí o que Deus colocou no meu coração? Primeiro a largura, um do lado do outro, o tamanho das coisas. Eu penso que o amor de largura é o amor que alcança as pessoas à nossa volta, para caber mais pessoas. Entender a largura do amor de Cristo é entender que o amor que nos alcançou precisa ser falado para as outras pessoas. Eu preciso divulgar para as outras pessoas. Eu preciso mostrar esse amor para todos à minha volta. Esse amor, ele é transversal, né? Ele é multicultural. A Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 7 que os eleitos, né, os 144 aos milhares ali, é de toda a raça, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua, né? E eu preciso alcançar essas pessoas. O amor que me alcançou, eu preciso falar para os outros. É a grande comissão, né? Ir por todo o mundo, Mateus 28, e pregar o evangelho a todas as pessoas. E aí eu quero que você avalie como que tá esse amor de largura na sua vida. Você tá vivendo? Joia. Mas ele tá mais ou menos, ele tá grande ou ele tá muito alto? É o amor de Paulo pede para eles conhecerem o amor da largura de Cristo. E aí eu quero te incentivar a aumentar o amor da largura de Cristo na sua vida, que alcança as pessoas à sua volta, que mostra quão maravilhoso é viver Cristo, né? Que é a melhor coisa do mundo encontrar com Cristo Jesus. E aí tem outro amor de comprimento. O amor comprimento, como eu falei aqui, é a parte maior, né? É o amor que alcança todo o ambiente da casa. Eu vou ver o comprimento da casa, é o total, né? O comprimento aqui da cozinha é o total. E aí o amor de comprimento é o amor eterno de Cristo por nós. Ele nos amou, a Bíblia vai falar, antes de tudo, né? 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, tá certo ou não? Salmo 139,16 diz: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então ele te conhece, querido, antes de tudo, antes de você pensar em buscar ele. Esse amor de comprimento é saber que você é amado pelo Senhor. E esse amor tá faltando muito? Tá faltando muito. Às vezes a gente até conhece mais o de largura, a gente quer que os outros, né, cresçam, se encontrem com Cristo, mas a gente não se sente amado pelo Senhor. E esse amor de comprimento é muito importante. Você é amado pelo Senhor, você é amada pelo Senhor. Ah, pastor Mateus, mas se eu sou amado, por que está acontecendo isso? Vários homens da Bíblia chegaram a conversar seriamente com o Senhor. Por que disso? Por que daquilo? Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? E o mais interessante é que Deus, ele aceita a sinceridade do coração, né? Ele quer te responder, ele não tem problema quanto à sua verdade. A gente vê em Jó, por exemplo, ele questionando a Deus sobre essas questões. Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? Abacuque também. Por que os maus estão dando certo e os justos estão sofrendo? Mas se é sinceridade, não é querendo mais, porque na verdade a gente não merece nada mesmo, é tudo graça, né? O que a humanidade merece é o inferno. Mas essa sinceridade com Deus, ele quer te ouvir. A verdade, querida, é que ele te ama. Ele te ama antes de você o amar. Antes de você pensar em buscar, ele te ama. E esse amor de comprimento, a gente pode conhecer cada vez mais quanto mais a gente se entregar a ele. Lembra de Abraão? Abraão viveu esse amor numa profundidade muito grande, porque ele decidiu por Deus mesmo quando ele não sabia. Saiu da terra para um lugar que ele não sabia, entregou o filho da promessa que ele esperou 25 anos. Ele conhecia o comprimento do amor de Deus pela vida dele. Então conheça mais, saiba que você é amado pelo Senhor. Qual mais o amor que ele fala que é amor de altura? O amor de altura é entender que aí vem
na vertical, né? É o amor que Cristo nos alcançou na sua entrega. É igual a gente vê em Isaías ali na 53, né? Ele sofreu em nosso lugar, ele pagou o preço, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas é interessante que no capítulo 55 de Isaías, que é uma continuação ali, fala o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Eu penso que o amor de altura não é só se sentir amado, mas é entender que os planos de Deus para mim são maiores. E muitas vezes esse amor, o nosso conhecimento desse amor também está baixo. A gente pensa que o que Deus tem para nós, a gente até entende o amor de cumprimento. Tá, ele me ama, mas eu não quero viver os sonhos dele não, porque eu tenho os meus sonhos. Esse amor de altura é entender a dimensão que o amor dele é muito melhor do que o meu. Isaías está falando o seguinte: os pensamentos que Deus tem para vocês são infinitamente maiores, assim como o céu é maior do que a terra. Vocês pensam A, ele já pensa lá no WY. É muito mais do que vocês querem. E aí, entender mais esse amor de altura é parar de limitar Deus. Ah, querido, para de limitar Deus. Deus é o Senhor de tudo. Para Ele nada é impossível. A Bíblia fala que Ele vai arrebentar o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,8. Com um sopro da sua boca Ele vai vencer o anticristo, o iníquo. E muitas vezes a gente tem medo do Apocalipse, a gente tem medo do governo, a gente tem medo não sei o quê. Conheça a altura do amor de Cristo. É muito maior do que você imagina. O sonho dele para você é infinitamente maior. Para de querer viver os seus sonhos e começa a viver os sonhos de Deus. É muito melhor o dele do que o seu. A gente é falho. A gente não sabe o que é melhor. Ele sabe. Ele nos conhece. Ele conhece toda a nossa história. Então para de limitar. Então, o primeiro amor é o de largura, queira que as pessoas à sua volta vivam. O de comprimento é entender que Ele te amou primeiro, né? Começa a olhar Deus como um Deus de perto e não de longe, né? E o amor de altura é aceitar que os sonhos dele são infinitamente maiores do que os seus. É muito maior, né? Não limite o que Deus pode fazer. Ele pode tudo, todas as coisas. Salmo 103:3 diz que é Ele que cura todas as doenças. Ele pode não curar, Ele é Deus. Pode falar não, pode falar espere, pode falar não vou te curar, tá? Mas que Ele pode fazer tudo. Ele pode. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o último amor aqui é o amor de profundidade. O amor de profundidade é o quê? Que Deus colocou no meu coração, né? Conhecer mais esse amor. É o amor que nos alcança lá na podridão, lá no buraco mais escuro, lá no vale, lá na dor, lá na vergonha, lá no pecado. O amor, e conhecer esse amor, mesmo entendendo a nossa limitação, a nossa pequenez, os nossos pecados, que Ele nos alcança, que Ele nos perdoa. E aí é um amor que eu vejo também que muitas vezes muitos não estão vivendo. Tem muitos que saem da presença de Deus porque acham que não tem perdão para Ele. Desiste de Deus, desiste da igreja, desiste da família, fala, para mim não tem como mais. Ele mesmo não se perdoa. Jesus já perdoou, claro que tem consequências das nossas escolhas e tudo, mas Jesus perdoa. E muitas vezes a pessoa não se perdoa, a pessoa não resolve, a pessoa não pede perdão, a pessoa desiste. Esse amor de profundidade é aceitar o perdão de Deus, é aceitar e experimentar que Ele te alcançou. Para quê, pastor Mateus? Aí termina aqui falando, para viver a plenitude. O que é plenitude? Depois de conhecer esses 4 amores, né? Plenitude é o oposto de vazio, é ser totalmente cheio. Muitas vezes a gente tem áreas da nossa vida que a gente se sente ainda vazio. Quero dizer que se você conhecer mais esses 4 ângulos do amor de Cristo,
você vai ser totalmente cheio. E como é na prática? Eu falei do alicerce, às vezes o seu alicerce está muito jóia, às vezes você fez a construção, pode melhorar essa construção. Lembrar que eu falei da meia água, jóia, mas você pode fazer mais um cômodo, só que o problema, e eu quero terminar dizendo isso, é que muitas vezes a gente até cresce com Deus, cresce no ministério, mas vai trancando a nossa casa e fica vazio. Um cômodo vazio, outro cômodo vazio. E aí, querido, a gente busca encher esse cômodo com coisas desse mundo, com riqueza, com poder, mas o que Deus quer ministrar nessa tarde é para você abrir a porta para Ele encher. A Bíblia fala, Apocalipse 3:20, que Ele bate a porta e se a gente abrir, Ele entra e ceia conosco. Quer viver a plenitude? Para de buscar esse ser cheio em outros lugares. No poder, na alegria passageira, no vício, na prostituição, qualquer outra coisa. Esse vazio só pode ser preenchido em Cristo Jesus. Colossenses 2:10 diz o seguinte: também nele vocês receberam a plenitude. Então não adianta só crescer a sua casa e deixar fechados os cômodos. O que adianta para viver essa plenitude da alegria, desse amor, é crescer em Deus, mas deixando Ele realmente preencher o vazio existencial da sua vida, o vazio do seu coração, da sua emoção, das suas finanças, do seu casamento, de tudo. Deixar nele que esses lugares sejam preenchidos. Para de encher a sua casa de cômodo vazio e fechado. Às vezes pior ainda, a gente cresce e tranca e coloca trancas na nossa vida para ninguém entrar, nem Deus. E aí eu quero dizer, deixa Ele quebrar essa tranca, deixa Ele quebrar esse cadeado, deixa Ele preencher o vazio do seu coração. Conhecendo esse amor e deixando Ele realmente produzir essa plenitude, eu tenho certeza que você vai viver uma felicidade no seu casamento, na sua finança, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, muito maior. Essa é a oração de Paulo aqui no capítulo 3 de Efésios. Para todos os santos, para mim e para você, que possamos convidar hoje Jesus Cristo para todas as áreas da nossa vida, para viver a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, para abrir os cômodos fechados no nosso coração e deixar que Ele entre e faça morada e realmente nos dê a verdadeira felicidade, que sim, excede todo e qualquer conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Convide Ele hoje para entrar. Convide hoje Jesus para você fortalecer e aumentar muito o amor de decisão, sacrificial, o amor verdadeiro que excede todo entendimento. Que Deus abençoe você, viu? Em nome de Jesus.